Estamos agora em Gênesis 14. Esse capítulo da Bíblia narra a guerra de 4 reis contra 5 reis, né? E o aparecimento de um personagem muito importante para nós no plano de salvação de Deus, que é o Melequisedeque. O capítulo começa explicando da luta, da guerra que houve entre 4 reis, dentre os quais o Kedorlaomer, rei de Elão, que dominava sobre 5 outros reis. Durante 12 anos ele dominou sobre 5 outros reis, entre os quais os reis de Sodoma e de Gomorra. Só que depois de 12 anos, esses reis se rebelaram. No 13º ano eles se rebelaram. E no 14º ano, o outro, o Kedorlaomer, se juntou com outros 3 e vieram fazer guerra a esses 5. A 5 reis, de Sodoma, Gomorra e mais 3. E eles foram lutar no Vale de Sidim, que é um mar salgado, que hoje nós conhecemos como Mar Morto. Só que o Vale de Sidim era cheio de betume, que graxa. Os reis de Sodoma e Gomorra caíram, foi um desastre, perderam a guerra. Então o Kedorlaomer, com mais os outros 3, venceram esses 5 e levaram tudo de Sodoma, inclusive o Ló, a mulher do Ló e as coisas do Ló. Só que escapou um. Sempre tem um que escapa para contar a história. Esse escapou e já devia ter ouvido falar do Abrão, né? O Ló devia ter contado para ele, desse amigo do Ló, cidade pequena, todo mundo se conhece. Falou, olha, eu tenho um parente que mora em tal lugar assim. Esse que escapou correu atrás desse parente para pedir ajuda. Falou, olha, levaram teu sobrinho, tudo, levaram todo mundo. E o Abraão juntou 318 homens que haviam nascido na casa dele, homens capazes, homens preparados, e partiu atrás para resgatar o Ló, atrás desses 4 reis. E conseguiu, encontrou-os, venceu-os e resgatou tudo. O Ló, a mulher, as mulheres, os bens e o povo todo que tinha sido levado. Quando ele está voltando, ele se encontra com esse personagem importantíssimo no plano de salvação de Deus para nós, que é o sacerdote de Salém, o Melequisedeque. Em hebraico, Melech é rei, Sedeque é justo, justiça. Ele é rei de justiça. E ele é rei de Salém, que é a mesma raiz de Shalom. Shalom a gente conhece como paz. E Shalom é paz. Só que essa paz não é assim, paz simples, solta. Não. Ela é um resultado, um fruto de algo mais. O que é algo mais? De uma vida feliz, de uma vida completa, de uma vida em que tudo está bem, né? Você está bem em todos os aspectos da sua vida. Você está bem no aspecto material, no aspecto emocional, no aspecto psicológico, no aspecto sentimental. Está tudo maravilhoso para você. Então você está com uma vida em Shalom. A gente tem que entender isso também, porque isso também é importante no plano de Deus. Ele, sendo sacerdote de Salém, ele tem a mesma raiz de Shalom. Ele é sacerdote de paz. Alguns até dizem que Salém, no caso, seria Jerusalém. Mas nessa época Jerusalém não tinha esse nome. Talvez tivesse, não sei, mas não tinha esse nome. Não era conhecido como Jerusalém. Ele era a cidade dos Jebuseus. Ela só passou a se chamar Jerusalém depois, muito tempo depois. Enfim. Na verdade, eu nem sei quando é que o Jerusalém passou a se chamar Jerusalém. Mas enfim, há pessoas que entendem que ele era de Jerusalém, que Salém é Jerusalém. Mas para nós nos interessa é a relação com Shalom. Então chegou o Melequisedeque e abençoou Abraão e disse, bendito seja o Deus Altíssimo, El Elyon. El é outro nome de Deus na Bíblia, né? Outra palavra que se usa para Deus. El Elyon, Deus Altíssimo, dono dos céus e da terra. E bendito Abraão, que foi abençoado pelo El Elyon, a quem El Elyon entregou todos os seus inimigos. O Abraão ficou maravilhado com aquela bênção que ele recebeu e deu 10% de tudo que ele tinha para o Melequisedeque. Aí começa a história do dízimo, os 10%. E nós devemos entregar a Deus. Quando você entrega os teus 10%, não interessa o que a pessoa vai fazer com ele.
Isso é problema dela. Ela vai prestar contas desse 10%. Você vai prestar contas se você entregou ou não, se você cumpriu o seu dever. Ela vai prestar contas se ela cumpriu ou não o dever. Se ela vai roubar, se ela vai embolsar, se ela vai fazer mau uso, ela vai prestar contas diante de Deus. Porque no dia do juízo, quando todos nós vamos chegar diante de Deus e Deus vai nos inquirir, querer saber o que a gente fez com o tempo que Ele nos deu aqui na terra, Ele não vai perguntar a cada um de nós o que a nossa mãe fez, o que o nosso pai fez, o nosso irmão, o nosso amigo, o que o pastor fez, o padre, o rabino. Ele não vai querer saber disso, não. Ele vai querer saber o que você fez. Você fez, você deu o dízimo, você ajudou a obra? Ajudei, sim, Senhor, perfeitamente. Ah, o outro que recebeu, o que você fez com o dinheiro? Ah, eu peguei e embolsei. Ah, é? A gente não tem que ficar preocupado com o que o outro vai fazer com o nosso dinheiro. O problema dele. Nós temos que ficar preocupados em cumprir a nossa obrigação. É igual o imposto. Não importa se o governo vai usar mal usado esse imposto. Nosso dever é pagar o imposto. A gente paga o imposto. Se ele não vai usar direito, ele vai prestar contas. Ou ele vai ser reeleito, ou ele não vai ser reeleito, ou ele vai para a cadeia, ou ele não vai. Algum dia a conta vai aparecer e ele vai ter que pagar. Isso não tem dúvida. Então, esse argumento, não dou não porque é ladrão, porque vai roubar, porque vai botar no bolso dele, isso não é argumento para Deus. Deus não quer saber disso, não. E não foi argumento para Abraão. Abraão não perguntou para ele de onde que ele era, porque ele não sabia de onde que esse homem tinha aparecido. E ele não sabia para onde que esse homem ia. Ele sabia que era um homem de Deus. E ele estava dando para Deus, para a obra de Deus. E é muito importante toda essa questão do Melequisedeque ter aparecido e a gente não saber a genealogia dele. Porque o judaísmo é muito ligado na genealogia, né? Fulano, filho de Ciclano, filho de Beltrano, desde lá do início. Isso não... Quando ele aparece, ele aparece. Ele não diz que é Melequisedeque, filho de Fulano, filho de Ciclano, filho de Beltrano. Não. Abraão não quis saber de onde que ele vinha nem para onde que ele ia. A nós também não nos interessa. E é importantíssimo nós sabermos essa história do Melequisedeque de uma forma assim, bem correta, porque lá na frente, quando tiver um novo pacto, e que Jesus é o nosso sacerdote, que vai oferecer o sangue no templo verdadeiro, no templo do céu, a figura do Melequisedeque vai ser lembrada. Bom, o Abraão deu 10%, o Melequisedeque foi embora, e veio o rei de Sodoma, falou para ele, olha só, me dá as pessoas e fica com os bens. Aí o Abraão falou, não, pode levar tudo que é seu, eu não quero nada, porque para depois você não me dizer que você que me fez ficar rico, eu fiquei rico por tua causa, eu não quero. Pode levar tudo, eu só quero que você dê a parte dos reis que me acompanharam. Que tinha reis não, pessoas, né, que tinham acompanhado ele, ajudado ele também. Aí cada um pegou o seu quinhal e foi todo mundo embora. E assim termina o capítulo 14 de Gênesis.